Olá e sejam muito bem-vindos à 22ª edição do Ressalto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e este é o último episódio antes dos playoffs, ou pelo menos do Play-in Tournament, o que é fantástico saber que já chegamos ao final da temporada. Já, é verdade, já chegamos ao final da temporada. Isto passou mesmo a correr, pelo menos para mim. Ainda por cima estar a gravar isto continuamente, quando me apercebi que a temporada estava a chegar ao fim, fiquei um bocado chocado. Mas sim, já estamos a chegar ao final da temporada e, uh, e lá está, este é o. Parece-me que é o episódio perfeito para pelo menos falar dos prémios da época regular, visto que é mais fácil. Provavelmente para a semana, com os resultados do Play-in Tournament, analisarei as equipas de playoffs e depois as All-NBA Teams também. Ainda estou a ver como é que vou fazer com as LNBAs, se gravo algo a meio da semana em relação a isso, ou então deixo para a semana com a análise dos playoffs. De qualquer forma, hoje, lá está, vou atribuir os prémios dos que decidi e comparar com as minhas apostas iniciais e tudo, que acho que é engraçado ver isso, e também em relação aos prémios que fui dando ao longo do ano, ou seja, o que é que os prémios diriam. Uh, Pronto, vamos então continuar, mas antes disso, até porque não muito analisar, alguns lugares podem se mexer, mas antes disso, falar de duas notícias tristes, não é? Uma muito triste, principalmente para os Celtics. Os Celtics estão a ter uma época, diria, bastante longe do que eles desejavam. Diria que estão a ser um bocado uma desilusão, acho que sim. E a verdade é que a possibilidade de fazerem estragos nos playoffs, se chegarem lá, não é? Visto que neste momento ainda falta um dia e mas os Boston Celtics estão presos na seed 7, por isso vão estar no play-in tournament, mas a verdade é que Jalen Brown está lesionado e, e pronto, Jalen Brown tem sido o segundo melhor jogador da equipa, às vezes o melhor jogador da equipa, e sem Jalen Brown a possibilidade dos Boston Celtics fazerem mais estragos nos playoffs é ainda mais remota. Uh, Esperemos que o problema ao menos não seja grave e que o Jalen Brown possa voltar para o ano bem, pelo menos. Outra também lesão que vai afetar, mas esta não afetará tanto a equipa, apesar de pronto, eles trocaram por ele e o contrato acaba este ano. Estou a falar do Victor Oladipo, que pouco jogou pelos Heat e não vai jogar mais também, está lesionado. E, e pronto, é um bocado uma desilusão também por parte dos Heat não poderem ter o jogador que trocaram por, não é? Mas pronto, bom, a verdade é que os Heat ultimamente têm estado em muito boa forma, mesmo se ele Ladipo, e pode ser que para o ano, caso ele renove, porque não sei se alguém vai dar o dinheiro que ele está à espera, duvido mesmo muito. E pelo menos os Heat de certeza que deverão oferecer um contrato, tendo em conta que tem os bird rights por trocarem por ele. E de certeza não tão alto como ele esperava quando ele recusou a proposta dos Rockets no início do ano, mas terá que ser assim. Um, Esta não tem tanto impacto porque, como disse, a Oladipo quase nunca jogou pelos Heat, não é? Afetou, isto vai afetar mais pela parte de, dos Heat terem trocado Kelly Olynyk e Avery Bradley e não poderem usá-lo estes playoffs. Mas pronto, eu penso que mesmo assim os Heat continuam a ser muito perigosos. Os resultados têm aparecido na mesma sem eles. E acho que existem bastantes possibilidades dos Heat serem perigosos e pode ser que para o ano, se o Oladipo continuar, então as expectativas que os Heat tinham para o Oladipo sejam ainda melhores. Porque, lá está, eu não sei até que ponto alguma equipa vai lhe oferecer um contrato grande e os Heat provavelmente, tendo em conta que não têm cap space, provavelmente são a equipa que vão oferecer melhor contrato. E bem, antes de passar então para os prémios, penso que vou tentar só analisar aqui o Play-in Tournament
não é fácil, porque isto ainda não fechou hoje. Ahm, Isto não fechou hoje. E há mais um dia de NBA. Só que como eu gravo aos domingos, tenho que continuar a gravar aos domingos, certo? Ah, e pronto, é isso. E vai ser um bocado. Vou tentar predict com o que. Pronto, com o que é. Com o que deve ser, não é? Vou tentar fazer uma previsão. ah, Pronto, e vou analisar como está e como é possível estar. Vou tentar analisar alguns cenários também. Pronto, no, no Oeste é simples, os Celtics estão no seed 7. Depois, a seed 8 pode ser os Hornets, Wizards ou os Pacers. É muito simples. Eu acho que os Celtics, eu vou analisar isto muito rápido porque eu diria que se os Celtics apanharem os Hornets ou os Pacers, basicamente eu acho que as equipas que saem daqui, independentemente da combinação, eu penso que são os Celtics e os Wizards. Eu acredito que se os Wizards conseguirem a seed 8, eles eliminam os Celtics e depois os Celtics eliminam a equipa ganhante, os Hornets e os Pacers. Eu acho que os Pacers ganham aos Hornets caso esse for o caso o 19 for Hornets Pacers, porque os Pacers estão a melhorar e eles tiveram uma boa dose de lesão. Mas Caris LeVert tem estado melhor, Sabonis a voltar. No entanto, eu não vejo os Pacers, apesar de tudo, a eliminar os Celtics ou a eliminar os Wizards, que têm estado bastante bem, e Bradley Beal vai estar minimamente descansado e Russell Westbrook tem estado fenomenal. E eu acho mesmo que as equipas que saem daqui são os Celtics e os Wizards. Uh, Veremos o que é que vai acontecer, não é? Obviamente. No entanto, a minha aposta então seria se os Wizards subirem para o oitavo, diria que os Wizards são a seed 7 e depois os Celtics eliminam os Pacers. Caso os Hornets sejam a seed 8, eu acho que os Celtics ganham aos Hornets, os Wizards ganham aos Pacers e os Wizards depois ganham aos Hornets, sendo o Celtics seed 7 e o Wizards seed 8. E o outro cenário seria então os Pacers seed 8 e o Wizards seed 9 e o Hornets seed 10 ou vice-versa. E acho que os Celtics ganham aos Pacers, sendo os Celtics novamente a seed 7, e acho que os Wizards ganham aos Hornets e depois ganham aos Pacers também, sendo os Wizards então a seed 8. Acho mesmo que no Oeste são estas duas equipas. Tem bastantes. Até porque no início do ano eu tinha uma ideia, não é? E previ as posições e o que achava que ia acontecer, e sei que os Wizards era a equipa que achava que ia aos playoffs, e se calhar até o que vou fazer é, num episódio mais tarde, não neste, comparar a expectativa que eu tinha para os lugares. Isto aqui se calhar não mais tarde, porque por enquanto ainda há muito tema e seria um bocado de perda de tempo. Por parte do Oeste, no Oeste não há nada definido quase, nem sequer quem é a seed 7. Eu penso que a seed 7 ainda pode ser os Mavericks, ou os Blazers, ou os Lakers. E a seed 8 também pode ser entre os Warriors ou os Grizzlies. Por isso não vai ser nada. Eu vou estar aqui a dar a volta para alguns cenários. Pronto, imaginando que tudo se mantém assim e a seed 7 é os Lakers e a seed 8 ficam os Warriors, seed 9 os Grizzlies e 10 os Spurs. Eu acho que os Lakers, apesar de tudo, eliminam os Warriors, e acho que os Grizzlies eliminam os Spurs. Eu sinceramente não vejo os Warriors a perder 2 jogos seguidos, ainda por cima com Stephen Curry num jogo só de eliminação. Por isso acho que depois, no caso de ficar então Warriors-Grizzlies, ganham os Warriors. Caso seja o oposto, ou seja, os Grizzlies seed 8 e os Warriors seed 9, com os Lakers em seed 7, eu acho que os Lakers ganham aos Grizzlies e os Warriors ganham aos Spurs, e depois acho que os Warriors ganham aos Grizzlies. Caso a seed 7 sejam os Blazers e a seed 8 sejam os Warriors,
eu acho que os Warriors ganham aos Blazers, os Grizzlies ganham aos Spurs, e depois não vejo Damian Lillard também a perder 2 jogos seguidos, e acho que os Blazers ganham aos Grizzlies. Caso os Grizzlies sejam a seed 8, acho que os Blazers ganham aos Grizzlies, os Warriors aos Spurs, e depois os Warriors novamente acho que ganham aos Grizzlies. Caso a seed 7 seja os Mavericks, Mavericks contra Warriors, eu acho que os Mavericks ganham, os Grizzlies ganham aos Spurs, e depois os Warriors ganham aos Grizzlies. E se caso for contrário, eu acho também que os Mavs. Ou seja, eu acho que toda a seed 7, independentemente de quem for, passa, exceto se apanhar os Warriors, exceto se a seed 7 for os Blazers e apanhar os Warriors no jogo 8. No entanto, eu acho sempre que quem passa vai ser a seed 7, Mavericks, Blazers ou Lakers, porque acho que são claramente superiores. E depois eu não acredito. Os Warriors, pronto. Será um bocado complicado se não ficar na seed 8, tem que ganhar 2 jogos. No entanto, eu acho que eles vão ficar na seed 8, e ficando na seed 8 eles só precisam ganhar 1 em 2 jogos. Eu não vejo mesmo Stephen Curry a perder 2 jogos seguidos. E mesmo se tiver que ganhar 2 jogos seguidos, eu vejo a ganhar, porque eles estão cada vez melhor desde a última. Desde a lesão de James Wiseman, têm sido bastante mais consistentes, têm jogado bastante melhor, e eu acho mesmo que eles conseguem mostrar resultados, e acho que vão conseguir fazê-lo. E é assim que eu acho. E depois para a semana conseguirei então prever os playoffs, tendo em conta os resultados deste play-in tournament. E bem, é isso. É assim mais ou menos o que eu acho que pode acontecer. E acho que podemos passar já para os prémios individuais da época regular. E dizer quem é que acho que ganha. Bem, então, começando se calhar, para não começar já pelo MVP, acho que vou começar talvez, deixa-me ver, pelo Coach of the Year. Bem, já agora, no início do ano, o meu Coach of the Year, minha previsão foi para Monty Williams, dos Suns. Já expliquei na altura porquê. Pelos prémios que eu fui atribuindo todas as semanas, o meu Coach of the Year iria para Quinn Snyder, dos Utah Jazz, que tem 4 vezes. De seguida, depois era Terry Stotts, tinha 3 vezes. E depois Eric Spoelstra e Mike Malone tem 2, e depois existem muitos com um só. No entanto, eu se tivesse que dar o prémio, o meu top 5, vou de quinto para primeiro. Em quinto seria Taylor Jenkins dos Memphis Grizzlies. Eu acho que ele está a fazer um trabalho fenomenal com a equipa que tem mais uma vez, e acho que excederam mais uma vez expectativas. E os Grizzlies têm sido fenomenais, mesmo até com algumas lesões. Jaren Jackson Jr. em boa parte da época, Justin Swizzle também. Uma equipa bastante nova e tem jogado mesmo muito bem, e boa parte desse mérito vai para Taylor Jenkins. Em quarto, Doc Rivers dos Sixers, por conseguir mudar aquela equipa, pelo menos para a seed 1 do Oeste, que eram as expectativas que toda a gente tinha, ou pelo menos toda a gente queria que chegassem lá, e finalmente chegaram. E muito é em parte Doc Rivers, que conseguiu mudar o sistema de forma eficiente. Em terceiro, Quinn Snyder, para mim, Quinn Snyder do Utah Jazz, porque fez um trabalho incrível. Obviamente, os Utah Jazz ninguém apostava que fosse a seed número 1, e se não for a seed número 1, será a seed número 2. E é um trabalho incrível, até ultimamente com bastantes lesões, e tem tido um trabalho mesmo muito bom por parte de Quinn Snyder, com as rotações e a forma que foi ele que, ou seja, os Utah Jazz estão a ganhar mais porque ele mudou mesmo o estilo de jogo. Ele tem uma influência direta, porque ele mudou o estilo de jogo para basicamente lançarem triplos quando puderem. Em segundo, Tom Thibodeau dos New York Knicks, que acho que é a maior surpresa da época, ninguém esperava, e neste momento são a seed 4 e no mínimo, ou seja, o mais baixo que podem ser a seed 5. Também a mudança foi ele o responsável, porque eles estão a defender muito, e essa é a característica de Tom Thibodeau, e nota-se que estão a jogar o basquetebol que ele joga. E obviamente que a evolução de Julius Randle também é influente disto, mas até que ponto também não pode ter sido Tom Thibodeau desbloquear,
porque a verdade é que ele desbloqueou já o potencial de vários jogadores, incluindo Jimmy Butler, e até que ponto também não pode ter sido ele simplesmente a perceber-se que tem que fazer isto e que ele tinha capacidade para isso, e acho que Tom Thibodeau tem feito um trabalho excelente. No entanto, o meu prémio na final continua para a mesma previsão, para mim Monty Williams é a equipa que mais diferença teve da época passada. Os Suns estão a jogar, provavelmente muito este mérito vai ser para Chris Paul, que também é justo, mas também é injusto porque Monty Williams mudou muito a equipa, as rotações é ele que trabalha. Os Suns tiveram que trabalhar com algumas lesões ao longo da época, mas Monty Williams foi fantástico nestas rotações. Monty Williams também incorporou o basquetebol que ele quer. Defensivamente às vezes é um bocado, mas a verdade é que a dependência menor em Devin Booker é bastante positiva, e eu acho mesmo que que aqui o mérito deve ir também bastante para Monty Williams, e acho que não vai ser dado infelizmente em boa parte, porque muita gente é capaz de dizer que é o Chris Paul, o que não é justo. E pronto, então a minha aposta aqui pelo menos continua igual para mim. O prémio seguinte, acho que podemos ir para Rookie of the Year. Eu no início da época, para mim o meu Rookie of the Year, a minha previsão foi para LaMelo Ball. No entanto, pelos prémios, o Rookie of the Year iria para Anthony Edwards com 8 semanas como Rookie of the Week. Depois LaMelo Ball teve 6, Tyrese Haliburton 4, James Wiseman 2 e Tyrese Maxey 1. Isto já com esta semana, já estou a contar tudo isto com esta semana. Pronto, vamos então ao contrário, não é? Também o meu top 5 em quinto, para mim, Patrick Williams dos Bulls. Patrick Williams tem sido fenomenal, na minha opinião. Defensivamente tem um potencial incrível. Acho que é por causa disso que deve ser considerado, porque há rookies com melhores médias, pelo menos aparentes. No entanto, Patrick Williams tem um impacto bastante positivo. As médias também, para mim, na minha opinião, para alguém que tem lançado tão pouco, são bastante boas. 9 pontos, 5 ressaltos, 1.4 assistências, 0.9 steals, 0.6 blocos. 48% de field goal, 39% de triplos, que é importante, e 72% de free throw. Eu gosto bastante de Patrick Williams e acho que vai fazer parte do futuro dos Bulls, porque não vejo motivo de trocar Patrick Williams quando ele encaixa tão bem na equipa. E como disse, defensivamente ele é muito bom, e acho que o impacto dele defensivamente só vai melhorar, e se ele ofensivamente melhorar ainda é um aspecto bastante positivo para os Bulls, porque acho que encaixa perfeitamente, independentemente com Vukcevic, com Lavine, ou com os dois, ou com nenhum. Ou seja, é uma equipa que é um jogador plug and play, muito fácil de encaixar, e acho que merece então o quinto lugar. Em quarto lugar, para mim, vai para Immanuel Quickley. Immanuel Quickley, que tem sido uma surpresa bastante agradável dos New York Knicks. Parte também é por causa dele ter influenciado em ganhar. Acho que é preciso também valorizar os rookies quando eles na primeira época têm já alguma influência em vitórias, e Immanuel Quickley indubitavelmente teve influência na época dos Knicks. Ele muitas vezes vinha do banco e marcava imensos pontos e recuperava. O banco foi uma imagem de marca até dos Knicks. Estamos a falar da pick 25 para os Knicks, por isso foi uma surpresa. As médias são de 11.6 pontos, 2.2 ressaltos, 2 assistências, um jogador que vem para marcar pontos do banco, 0.5 steals, 0.2 blocos, com percentagens de 40-40, 89. As percentagens de field goal não são as melhores, no entanto ele tem um floater incrível, e acho que deve-se valorizar também então quando um rookie influencia para a vitória, e acho que esse é o caso de Immanuel Quickley. Em terceiro lugar, para mim, Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton dos Kings, que foi das poucas coisas positivas, e para mim o estilo do draft. Estamos a falar da pick 12 e neste momento provavelmente para a maioria das pessoas ir para a pick 3. Tyrese Haliburton teve uma época incrível, não parecia um rookie, parecia já alguém
parecia já alguém com muito tempo na liga, e acho que é isso que foi a maior surpresa dos. Ou seja, isso já era um bocado esperado, que ele se adaptasse bem e que tivesse uma boa adaptação e que fosse já bastante responsável, mas acho que nunca é este ponto, porque foi mesmo muito responsável em várias situações. Era ele que dizia já a equipa onde devia estar, onde não devia estar, o que é impressionante. Um, Tyrese Haliburton também com muito boas médias, estamos a falar de 13 pontos, 3 ressaltos, 5 assistências, 1.3 steals, 0.5 blocos em 47, 41, 85, ou seja, porcentagens incrivelmente boas. E acho que, lá está, é de valorizar mesmo o trabalho que houve de, de Tyrese Haliburton, porque foi das poucas coisas positivas na época dos Kings. Em segundo, para mim, é Anthony Edwards, a pick 1 dos Minnesota Timberwolves. Começou um bocado lentamente, é verdade, mas depois começou a acelerar e a apanhar muito bem. Até porque nas últimas semanas tem sido incrível. No entanto, não penso que seja suficiente para ser um Rookie of the Year por dois motivos. Porque a equipa, eu não tenho culpa, obviamente, também da equipa não ser tão boa. No entanto, não influenciou tanto para ganhar, como obviamente sabem que eu vou dizer lá Melo Ball como Rookie of the Year. Assim como a ineficiência. Anthony Edwards, havia semanas em que era incrível, mas havia semanas em que ele era muito, muito ineficiente. E eu acho que esse é o maior problema de Anthony Edwards. E daí achar que eu não consigo considerar então para pick número 1, pick número 1 não, mas para Rookie of the Year, porque acho que existe um pequeno problema um pequeno problema. No entanto, Anthony Edwards tem médias de 19 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências, 1.2 steals, 0.5 blocos, muito boas também stats defensivas, o que é mesmo muito positivo, é de louvar e de certeza que é algo que toda a gente está surpreendido até certa forma. Mas bem, as percentagens, como disse, deixam um bocado a desejar. 42% de field goal, 33% de triplos e 77% de free throw. Acho que então merece alguma consideração, sem dúvida. Acho que vai ser renhido. No entanto, penso que não vai ser ele o Rookie of the Year, porque, como disse, também não acho que mereça. E pronto, sem surpresas, para o meu Rookie of the Year é Lamelo Ball. Lamelo Ball dos Hornets, para mim, para além de ter sido indubitavelmente o melhor rookie, contribuiu bastante para ganhar. Para mim é muito importante também o facto de saber que houve impacto para ganhar. E as médias de Lamelo Ball, ou seja, já agora os Hornets com ele são melhores do que sem ele, o que já é, e tendo em conta que os Hornets, boa parte da temporada foi uma equipa de playoffs e vão estar no play-in tournament pelo menos. Lamelo Ball com percentagens de médias de 15.7 pontos, 6 ressaltos, 6 assistências, 1.6 steals, 0.4 blocos, ou seja, também influenciou bastante defensivamente, algo que também não estava à espera que fosse já assim. E é isso, e acho que Lamelo Ball tem sido incrível. Já falei muito de Lamelo Ball ao longo da época, e acho que os Hornets na pick 3 encontraram a estrelinha que precisavam, o CS quase que precisavam, é isso, precisavam de alguém que desse volta àquilo, alguém que fosse enjoyable, alguém que vendesse bilhetes, e acho que encontraram em Lamelo Ball alguém para... Pronto, encontraram alguém então que pudesse ter esse papel. E pronto. Depois podemos passar se calhar para Most Improved Player. Most Improved Player é dos pronto, é dos
dos prémios que ligo menos. Não sei porque, acho que é um prémio, não é que não faça sentido, mas às vezes não faz muito sentido, diria que não. Uh, Até porque muitas vezes é dado a jogadores de segundo ano, que é um bocado ridículo, tendo em conta que, obviamente, que os jogadores de segundo ano vão acabar por melhorar. Mas bem, de qualquer forma, no início da temporada, o meu prémio para Rookie of the Most Improved Player, eu disse que era para o G. Anunoby. A verdade é que o G. Anunoby melhorou, e consideravelmente, mas não acho que seja o Rookie of Most Improved Player. Ele teve 11 pontos por jogo o ano passado, este jogo 16. O número de blocos foi igual, steals aumentou um bocadinho mais, assistências passou de 1.6 para 2.2, ressaltos iguais. As percentagens melhoraram, por isso até melhorou, no entanto não melhorou tanto como estava à espera e não está sequer no meu top 5 de Most Improved Player. Começando também novamente, como disse, pelo top 5, eu fiz também igual, fiz igual a todos, fiz um top 5 para todos os prémios, porque acho que é uma boa forma. Pronto, então, o Most Improved Player em quinto, para mim está De'Aaron Fox dos Kings, porque apesar da época de miséria dos Kings, De'Aaron Fox não foi o motivo para essa época miserável dos Kings. Foi por vezes do lado defensivo deixou a desejar. No entanto, ele também muitas vezes esteve quase a jogar sozinho. Mas bem, como disse, acho que melhorou bastante e consideravelmente. De'Aaron Fox o ano passado, médias de 21 pontos, 4 ressaltos, 7 assistências, 1.5 steals, 0.5 blocos. Este ano passou de 21 para 25, acho que o salto é mais difícil do que o G. Anunoby fez, com o mesmo número de saltos, com mais um bocadinho de assistências, com o mesmo número de steals e blocos. E De'Aaron Fox é sem dúvida uma estrela e começou a dar o salto quase para All-Star, e pode ser que os Kings façam alterações de forma a que consigam então quebrar o recorde que igualaram este ano com mais anos fora dos playoffs. Em quarto, para mim, Most Improved Player, Nikola Jokic. Nikola Jokic deu um dos saltos mais difíceis, que é passar de All-Star para All-Time, quase, não é para MVP. Não há muito que eu possa dizer de Nikola Jokic, já não foi dito. No entanto, dizer que ele passou de 20 pontos por jogo, 10 ressaltos, 7 assistências, 1.2 steals, 0.6 blocos, com boas percentagens, mas para percentagens muito melhor. Ele tinha 53% de field goal, agora 57%. Tinha 32% de triplos, agora 39%. Ou seja, tinha 82% de free throw, agora tinha 87%. E passou para 26 pontos, 11 ressaltos, 8.4 assistências, 1.3 steals, 0.7 blocos. Deu um dos tipos de saltos mais difíceis. Foi de All-Star para All-Time, lá está, para MVP Contender. E acho que deve ser considerado para Most Improved Player. Muitas vezes não são considerados estes jogadores que passam para MVP level quase. Depois, em terceiro, para mim, Christian Wood. Obviamente que este aqui vem muito com a oportunidade que teve. No entanto, o salto é significativo. Passou de 13 pontos por jogo, 6 ressaltos, uma assistência, 0.5 steals, 0.9 blocos, para 21 pontos por jogo, 10 ressaltos, 2 assistências, 0.8 steals, 1.2 blocos. Um dos poucos pontos positivos da época dos Rockets. Não houve muitos pontos positivos, mas pelo menos aqui foram positivos. E acho que Christian Wood mereceu o contrato que recebeu e felizmente vai ter mais oportunidades. E até porque quando ele jogou com o Harden jogava muito bem. Ou seja, não teve só boas stats porque era o único bom jogador. Quando estava lá a Harden, ele jogou bastante bem e acho que isso também é relevante. Em segundo lugar, para mim está Jeremy Grant. Jeremy Grant também deu um dos saltos mais difíceis. Obviamente que veio muito com o aumento de lançamentos, que teve a oportunidade, mas a verdade é que continua a ser eficiente, ou minimamente eficiente. Passou de 12 pontos por jogo, 3.5 ressaltos, 1.2 assistências, 0.7 steals, 0.8 blocos.
nos Nuggets. Para este ano nos Pistons, 22 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências, 0.6 steals, 1.1 blocos. Um salto bastante relevante. Obviamente que este veio com a oportunidade, mas Jeremy Grant segurou a oportunidade e fez por ela. E acho que sem dúvida merece o contrato também que recebeu, surpreendeu. Não acho que seja uma possibilidade para basicamente a estrela de uma equipa, mas acho que é mais que suficiente para provar ser um jogador que merece ser considerado como um perigo ofensivamente todas as noites. No entanto, o meu prémio de Most Improved Player não é grande surpresa. O meu prémio de Most Improved Player vai para o Julius Randle. Acho que é a maioria das pessoas. Ele passou de 19 pontos por jogo, 9.7 ressaltos, 3 assistências, 0.8 steals, 0.3 blocos para uma equipa em que ele foi o principal arquiteto dos jogadores para a maioria das vitórias, ou seja, tem esse impacto, e passou para 24 pontos, 10 ressaltos, 6 assistências, 0.9 steals, 0.2 blocos. Como disse também, o salto mais difícil, que é de bom jogador para All-Star, é consideravelmente... lá está, ele merece esse reconhecimento. O lançamento penso que é a causa principal para esta alteração em Julius Randle. E pronto, para mim é indubitavelmente o Most Improved Player, porque deu um salto incrível e bastante difícil. E como disse, se os Knicks estão onde estão, ele é o responsável por isso. Daí achar que merece esse reconhecimento. Então, entretanto, acho que podemos passar também para o Sixth Man of the Year. O meu Sixth Man of the Year foi um tiro completamente ao lado no início da época. Eu pensei mesmo que Davis Bertans dos Washington Wizards fosse, porque pensava que os Wizards iam estar melhor. Achava mesmo que ia ser o candidato para Sixth Man of the Year, porque pensava que ele ia vir do banco e ia disparar por todo lado, e com Westbrook e Bill muitas vezes a partilhar o campo com ele, pensava mesmo que ia conseguir. No entanto, diria que a época dele foi um bocado desilusão, pelo menos com as expectativas que havia e com o contrato que recebeu. Davis Bertans piorou do ano passado, passou de 15 pontos para 11, com percentagens piores, por isso um bocado de desilusão. Bem, mas passando do quinto para o sétimo, para o primeiro. Em quinto, para mim, tenho então Thaddeus Young, que tem começado alguns jogos agora. No entanto, só começou 21 em 66. Uma época incrível de Thaddeus Young, um dos melhores jogadores dos Bulls. Houve por alguma altura que ele parecia quase o Jokic. Ele teve uma média de 12 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências, uma steal, 0.6 blocos. Thaddeus Young, como disse, muito boa pick-up dos Bulls, ou seja, acredito que continue e que continua a ser dado bastantes minutos, porque foi bastante positivo a vir do banco. Em quarto, para mim, eu vou perder menos tempo com este, porque também não é assim tão importante. É importante, mas não é tão relevante. Para mim foi Jalen Brunson dos Mavericks, se calhar o six man menos celebrado desta época. Jalen Brunson com uma época bastante boa, a vir do banco por 13 pontos, 3 ressaltos, 4 assistências, a fazer exatamente o que é pedido, mas ele é hard-nosed, ele luta, ele tem uma energia e sem dúvida consegue tratar do campo quando o Luka Doncic não está. Eu acho que esse é o foco principal, que eles precisam de alguém que tome conta da equipa quando Doncic não está, e Jalen Brunson pode ser esse jogador, e foi esse jogador, e acho que merece e vai receber votos para Six Man of the Year, espero. Depois, apesar de ter estado poucos jogos nos Knicks, para mim em terceiro lugar está Derrick Rose. Derrick Rose foi, como disse mais uma vez, o que é importante num Six Man é vir do banco e conseguir tomar enquanto a equipa está fora, e da mesma forma que Emmanuel Quickley fez isso, boa parte foi Derrick Rose. Derrick Rose foi talvez o segundo melhor jogador ou o terceiro melhor jogador da época dos Knicks.
quando jogou dos Knicks a vir do banco, fez 15 pontos por jogo, 2.9 ressaltos, 4 assistências, 0.9 steals, 0.5 blocos. A Derrick Rose, que muitas vezes parecia o Derrick Rose antigo, e tem jogado bastante bem. Parece que Tom Thibodeau percebe Derrick Rose e felizmente, como disse, Derrick Rose com uma época bastante boa, e acho que o Six Man também deve ser contado e considerado as vitórias. Depois, em segundo lugar, Joe Ingles dos Utah Jazz. Joe Ingles com uma época fenomenal a vir do banco. 12 pontos, 4 ressaltos, 5 assistências, 0.7 steals, 0.2 blocos. E apesar de os números não dizerem tudo, ele foi muitas vezes o playmaker principal, e defensivamente também tem um impacto muito bom, para além de que as percentagens são completamente ridículas, 45% de triplos, o que é bastante positivo. Joe Ingles quando ele faltou a vir do banco, notava-se alguma diferença quando o lançamento de Jordan Clarkson não caía, e é preciso... E eu acho que não foi muito longe, ele não esteve muito longe de quase tirar o prémio a Jordan Clarkson, que é claramente o Six Man of the Year este ano. Durante algum tempo ele esteve mais em baixo e não me admirava que o prémio fosse para Joe Ingles. No entanto, voltou outra vez a aquecer, e Jordan Clarkson ser exatamente o que se espera de um Six Man of the Year, que é vir do banco e disparar. Disparar. E Jordan Clarkson foi o que ele fez. 18 pontos por jogo, 4 ressaltos, 2.5 assistências, 0.9 steals, 0.1 blocos. Isso não interessa, lá está. Six Man of the Year, que interessa é que marque, e muitas vezes ele salvou vários jogos e continuou a fazê-lo, porque 18 pontos por jogo é fantástico, e a vir do banco, e muitas vezes com jogos bastante bons. E penso que Jordan Clarkson é claramente o Six Man of the Year. E bem, e com isto agora só nos fica a faltar então o Defensive Player of the Year e o MVP. Pronto, para Defensive Player of the Year, no início da época disse que apostei em Bam Adebayo. Infelizmente não vai ser essa a aposta, pronto, que eu vou fazer agora, ou seja, o prémio que eu vou oferecer agora. No entanto, também na mesma perspectiva de quinto para primeiro, para mim em quinto para Defensive Player of the Year, se calhar um jogador não tão falado nem tão celebrado, mas Mikal Bridges dos Suns. Os Suns estão em décimo em Defensive Rating, não, em décimo, estão em sexto em Defensive Rating, e penso que um dos principais arquitetos é Mikal Bridges. É quase impossível driblar à frente dele, apesar do Defensive Rating da equipa ser ligeiramente, ou seja, a diferença não é muito diferente com ele fora ou dentro do campo, mas isso é também porque enquanto a unidade principal dos Suns, penso que não é tão boa defensivamente, a secundária é melhor, e acho que é por causa disso que se reflete. No entanto, Mikal Bridges, penso que foi ele que segurou muitas vezes a defesa dos Suns e defendeu sempre os melhores defesas de perímetro, e acho que merece pelo menos ser celebrado, até porque tem melhorado imenso, e é um jogador que cada vez mais se nota quão essencial pode ser. Depois, em quarto para Defensive Player of the Year, Giannis Antetokounmpo continua a ser um monstro defensivo. A mesma coisa acontece com ele, em que a equipa... aqui é o oposto, em que a equipa... Ele tem a diferença de offensive rating das equipas quando ele está fora do campo e quando está a 3 é de 3 pontos, o que ainda é bastante, tendo em conta por cima que ele joga sempre contra principais e bastante tempo. Acho que não há muito para onde dizer, não é? Acho que toda a gente sabe quão bom Giannis Antetokounmpo é defensivamente. Este prémio, para dar a alguém dos Bucks, podia também ir para Jrue Holiday. No entanto, o Milwaukee Bucks em nono lugar de defensive rating, acho que também não merecem ter dois jogadores, e acho que aí, nesse caso, talvez o defesa mais versátil, apesar de Jrue Holiday ser extremamente versátil, sem dúvida que, pronto, Giannis Antetokounmpo é bem mais versátil que Jrue Holiday. Daí achar que a dar este destaque a alguém e estes votos é a Giannis Antetokounmpo como em quarto para Defensive Player of the Year. Depois em terceiro, aí sim, Bam Adebayo. Bam Adebayo, este prémio também podia ter ido para outro jogador do Heat, podia ir para Jimmy Butler. Eu vou dar a Bam Adebayo, apesar de... É muito difícil, lá está, numa equipa
Ainda por cima, quando eles não têm sido. Eles estão em décimo defensivamente, ou seja, estar a dar a votos a 2 jogadores defensivamente a uma equipa que está em décimo não parece ser muito justo, apesar de, sem dúvida, que o resto da equipa nota-se que falta pela defesa, não é? Estamos a falar de Duncan Robinson, Kendrick Nunn, Tyler Hero, boa parte da época Kelly Olynyk, Goran Dragic, por isso é normal que o Bam Adebayo e Jimmy Butler se destaquem imenso. O defensive rating de diferença entre a equipa quando ele está e não está é apenas 1 ponto percentual. No entanto, o Bam Adebayo penso que muitas vezes segurou aquela defesa, até nos momentos em que Jimmy Butler esteve ausente, a defesa do Zito não era terrível e penso que boa parte era por causa do Bam Adebayo. No entanto, estava à espera de mais. Depois, em segundo lugar, para mim, mais um que podia ter ido para outro jogador da mesma equipa, mas para mim vai para Ben Simmons. Da mesma perspectiva de Giannis Antetokounmpo, Ben Simmons para mim é a defesa mais versátil. Podia ir para Rudy Gobert, peço desculpa, para Joel Embiid, e a verdade é que aqui se calhar já fazia mais sentido, tendo em conta que os Sixers estão em primeiro em defensive rating na época. No entanto, só consigo dar a um deles e é Ben Simmons, que apesar de ofensivamente esta época ter deixado um bocado a desejar, defensivamente continua incrível e continua a ser ele a defender o melhor jogador da outra equipa constantemente, e acho que é... Lá está, acho que ele vai receber esses prémios indubitavelmente, e acho que merece pelo menos ser considerado para Defensive Player of the Year, e que vai acontecer de certeza. No entanto, a minha escolha para Defensive Player of the Year vai para Rudy Gobert. Mais uma vez para mim o Defensive Player of the Year. A diferença é quando ele está em campo e quando não está em campo é completamente absurda. A diferença acho que é a maior que eu encontrei, pelo menos são 12 pontos de diferença quando ele está no campo e quando não está, e que seja a equipa ofensiva, a equipa com que eles estão a jogar joga, ou pelo menos é muito mais prolífera ofensivamente quando ele não está. Rudy Gobert continua a ser uma presença imensa no cesto, assusta quando está lá, e muitas vezes a simples presença dele já é um impacto defensivo incrível, e pronto, acho que merece ter esse destaque sem dúvida, e para mim continua a ser a melhor defesa da liga por causa do impacto, tendo em conta que o Jazz estou em terceiro e ele é sem dúvida a peça principal daquela defesa. E pronto, fica-nos a faltar assim o prémio principal, não é? O MVP. Eu no início da época posso dizer que fico muito feliz por ter posto Nikola Jokic como previsão, na altura em que se calhar era um bocado mais bold. Nos meus prémios em empatado ficou Giannis, Curry e Embiid. E pronto, o meu toque, posso dizer que todos estes 4 vão estar, e mais um, não é? Porque são 5. Em quinto, para mim, Stephen Curry. Stephen Curry só não está mais acima porque a equipa pode acabar em oitavo ou em nono. O que seja, e a vitórias para mim acho que tem que ter impacto sobre o MVP. No entanto, o Stephen Curry está a ter uma das melhores épocas da carreira, e isso é dizer muito. Então, Steph Curry está com médias de 32 pontos, 5 ressaltos, 6 assistências, 1.2 steals, em percentagens incríveis de 48-42 e 92 de free throw. Não há muito que se possa dizer de Stephen Curry que já não foi dito. Os Warriors estão em oitavo, é por causa dele, sem dúvida. Os Warriors sem ele estariam na lottery, para mim, quase certeza. O impacto dele é imenso, a gravidade que ele tem quando está em campo é imensa. O rating da equipa é completamente diferente. Quando ele está e não está em campo, a conjunção de... Lá está, a diferença de rating das duas equipas, e quando ele está e não está no campo é de 8.3. Significa que o impacto dele é sem dúvida mais que positivo, e acho que Stephen Curry tem sido completamente absurdo, e é ele o motivo dos Warriors estarem neste play-in tournament e poderem chegar aos playoffs. É ele, sem dúvida, acho que ninguém descarta essa possibilidade. Em quarto, para mim, Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, acho que também tem que ser considerado para MVP. Obviamente que se calhar um bocado mais cansativo considerar. Eu penso que já existe um bocado de voters fatigue com o Giannis, e é normal, isto acaba por acontecer com vários jogadores. Giannis é simplesmente mais um. Como disse, é completamente normal.
Harden sofreu do mesmo. Uh, Pronto, Giannis com umas médias incríveis ainda de 28 pontos, 11 ressaltos, 6 assistências, 1.2 steals, 1.2 blocos. O rating da equipa, sem ele no campo, a diferença é de 6 pontos. Os Bucks estão em terceiro, ou seja, têm as vitórias para suportar. Acho que não há muito para explicar. Simplesmente que ele merece, sem dúvida, este destaque e Giannis continua a ser incrível. Eu percebo que não seja tão vistoso, no entanto, ele merece estes votos. Outro, em terceiro lugar, que sofre também, na minha opinião, por causa do recorde, se não, penso que poderia estar mais acima, para mim é Damian Lillard. Damian Lillard, neste momento, ou seja, isto considerando que os Blazers conseguem acabar nos playoffs, em sexto, sem ter que ir ao play-in tournament, é aí que eu estou à espera, mas sem dúvida que Damian Lillard é o foco dos Portland Trail Blazers e é o jogador principal, e foi ele que, pelo menos durante vários tempo, enquanto a equipa esteve toda em baixo, foi ele que carregou a equipa às costas. Damian Lillard com 29 pontos, 4 ressaltos, 8 assistências, uma steal, 0.3 blocos, em porcentagens também bastante boas, 45, 39, 93. O impacto de Damian Lillard é mais que notável. O rating diferente dele também é, a diferença é de 6. A verdade é que tem estado um bocado mais frio ultimamente, sim. No entanto, não acho que seja suficiente para descartar Damian Lillard do top 5. Eu percebo que se calhar alguns jogadores que já estão só a perceber que não está aqui, não está nenhum net. Para mim a estar seria Kyrie Irving, porque se calhar foi que jogou mais tempo. Não acho que seja merecedor. Não está aqui nenhum Sun. Podia estar Chris Paul, é verdade. Julius Randle, de certeza que vai receber algumas menções de MVP. Mas mesmo assim, não acho. O Utah Jazz também podia ter aqui ou o Donovan Mitchell ou o Rudy Gobert para receber alguns votos de MVP, mas também não estão aqui. O Luka Doncic também, por causa dos Mavs, estou em quinto. No entanto, eu acho que Damian Lillard merece este destaque porque durante muito tempo da época foi ele que os carregou. Apesar de ultimamente estar estado mais em baixo, a equipa já conseguiu pegar, mas enquanto a equipa não esteve, ele esteve lá e sem dúvida que teve impacto. Depois, em segundo, sem nenhuma surpresa, não é? A seed 1 do Oeste, os Philadelphia 76ers devem ter alguém, e a ter obviamente Joel Embiid. Joel Embiid teve finalmente a época que muita gente esperava, a época de MVP, 28 pontos, 11 ressaltos, 3 assistências, uma steal, 1.4 blocos, em percentagem 51, 38, 86, o que é bastante positivo. Eu acho que isso também é muito bom por parte por parte de Joel Embiid, porque sem dúvida que é isso, ou seja, acho que é importante mesmo o impacto, relevar o impacto que ele teve defensivamente e ofensivamente, porque é um jogador que impactou os dois lados do campo, o que se calhar não aconteceu com alguns. E bem, acho que não há muito a dizer sobre o Joel Embiid que já não tenha sido dito. Teve finalmente a época que se esperava. A diferença de quando ele está no campo e quando não está é ridícula. Estamos a falar de 12 pontos de rating difference. Lá está. Acho que não há muito a dizer sobre Joel Embiid, a não ser que finalmente Joel Embiid está a ser o que toda a gente tinha expectativas. E pronto, espero que isto aqui continue para a próxima época e que finalmente, pronto, isto aqui, que Joel Embiid seja constantemente considerado para MVP. Depois, para mim, o MVP da época, e fico feliz por ter calhado corretamente com o que eu espero, que foi Nikola Jokic. Nikola Jokic, penso que, pelo menos eu acho que deve ser o MVP para a maioria das pessoas, pelo menos para mim é. Acho que o que ele fez esta época é completamente ridículo. Acho que mais nenhum jogador
não sei, acho que o que ele fez é mesmo fora de série e a equipa que até ultimamente tem tido bastantes lesões, ele pegou na equipa e foi ele que a levou em frente. Estamos a falar de médias de 26 pontos, 11 ressaltos, 8 assistências, quase 9, 1.3 steals, 0.7 blocos. Também é de considerar o impacto defensivo que ele teve, que eu penso que muitas vezes não é considerado por parte do Nikola Jokic, porque não é visto como um defesa impactante porque ele é lento, principalmente porque ele é lento e não tem o rim protection que muitas vezes é esperado de um center. No entanto, o IQ dele permite que ele chegue às bolas, faça imensas steals, ou seja, acho que há mais do que provas do impacto positivo que ele teve. E Nikola Jokic tem sido fantástico, as percentagens também bastante boas, 57% de field goal, 39% de triplos, 87% de free throw. Não há muito que Nikola Jokic possa fazer mais. Ele é o foco da equipa, é ele que manda na equipa. Ele ter conseguido fazer o que fez com a equipa que tem é de louvar, principalmente agora nos últimos jogos sem Jamal Murray. Obviamente que Michael Porter Jr. ajudou, mas imaginem que eles ganharam jogos aos Clippers com backcourt de PJ Dozier e Facundo Campazzo. Acho que isso põe em perspectiva, não é? Por isso, sem dúvida, Nikola Jokic completamente genial esta época e simplesmente está fantástico. Ele tem tudo para continuar. Fico feliz que a minha aposta no início da época, que parecia se calhar a Bolt inicialmente, se concretize, e acho que é dos prémios com menos discussão. Penso que parece-me bastante claro que o prémio vai para Nikola Jokic. Acharia estranho se assim não fosse. Não digo que não possa ser. Joel Embiid ainda está lá, Stephen Curry vai receber alguns, de certeza. No entanto, duvido muito mesmo que o prémio não vá para Nikola Jokic, sinceramente. E bem, parece que não, mas cheguei então ao final dos prémios da época regular. E agora é atribuir então, só falar da semana, a semana que ainda não acabou, mas também não. Pronto, não há muito a dizer, acho eu. Simplesmente que vou tentar apressar um bocado mais esta parte, acho que não tem tanto interesse. E só destacar assim algumas boas exibições que houve durante a semana, mas e depois os prémios. Não vou tentar justificar um a um, como sempre, porque acho que não faz sentido, pelo menos agora, tendo em conta que a edição já vai longa e nem sequer falei das All-NBAs nem All-Defensive. Bem, então, exato, se calhar nem vou mesmo falar das exibições, isso aí eu fui partilhando na minha página de Facebook até algumas exibições, se calhar só mesmo destacar algumas que possam ter sido fora de série. Nos jogos assim tudo normal, assim estou a ver assim no instante aqui. O Harden voltou e voltou bem, entretanto. Lavine, que apesar de tudo dos esforços, teve boas exibições. Os esforços não foram suficientes, mas as exibições ao menos foram boas. Patrick Williams com um último bom jogo. Kevin Love, que teve um bom jogo assim aleatoriamente também. Mais triplos duplos de Nikola Jokic, ou quase triplos duplos. Wiggins, que tem sido, é verdade, o Wiggins tem sido dos jogadores de impacto mais positivo na época e que tem sido fantástico, mais uma vez. E acho que também tem que ser destacado. Juan Toscano Anderson também tem jogado bem, Kelly Olynyk, AD com um jogo enorme, 42-12, Bam Adebayo também com boas exibições, Karl Anthony Towns, uma exibição monstruosa de Giannis Antetokounmpo, 40-15-6, Julius Randle com um triplo-duplo de 30-10-13, acho que também
é importante também falar disto. Acho que não existe muito mais assim destaque grande de exibições. Temos, pronto, Damian Lillard com 41 pontos também. Pronto, acho que é mais ou menos isso. Podemos passar então, porque o resto são os jogadores mais secundários e o Westbrook também com exibições tremendas. Pronto, podemos então passar aos prémios da semana. Isto aqui para não se alongar também muito. Dizer que MVP desta semana vai para Damian Lillard. Damian Lillard conduziu os Blazers a um recorde de 2-1. Duas vitórias impressionantes contra os Jazz, principalmente, e outra contra os Rockets, contra os Suns. Damian Lillard médias 35 pontos, 5 ressaltos e assistências, com boas percentagens, e daí o destaque a Damian Lillard. Como disse, isto eu estou a apressar um bocado, que é para a edição também não se tornar demasiado cansativa, porque já vai longa. E eu estou também a tentar pensar ainda em soltar um segundo episódio dedicado ao NBA e ao Defensive Teams. Coach of the Week para mim vai para Frank Vogel, assim como a equipa da semana. Vai para os Lakers, 3 vitórias, estão em 4 vitórias seguidas. Este prémio pode ficar ainda mais cimentado se eles conseguirem se salvar da Seed 7. Não é fácil, apesar de tudo, incorporar AD de volta, apesar de serem um jogador incrível. Não é fácil incorporar dois jogadores que basicamente tiveram a época quase toda fora. Eu estou a falar de AD e LeBron James, e acho que Frank Vogel merece algum mérito sobre isso, e os Lakers também, porque ganharam aos Knicks, Rockets e Pacers. É verdade que os Rockets não são uma equipa fácil, mas não desconsiderar os Knicks e os Pacers, principalmente os Knicks, que agora se calhar não é tão sonante, mas a verdade é que eles são bastante bons. O meu Rookie of the Week vai novamente para Anthony Edwards. Anthony Edwards conduziu os Wolves a mais uma semana de 2-2. Obviamente que agora no final da época é diferente, mas 2-2 acho que pronto, mesmo assim é de considerar. Anthony Edwards com médias de 22 pontos e meio, 6 ressaltos com 5 assistências, 1.3 steals, 1 bloco, em percentagens até aceitáveis, e a cimentar, e talvez ver se ainda consegue retirar o prémio de Rookie of the Year para LaMelo Ball. Depois, na All-NBA Team desta semana, vou ser também muito, muito rápido. Pronto, Damian Lillard, como já disse, será um dos guards. O outro guard é Trae Young. Trae Young conduziu também a uma boa semana uma boa semana por parte dos Lakers. Dos Lakers não, dos Hawks, para uma semana 3-0. A ganhar os Wizards duas vezes e aos Magic. Trae Young com 29, 5-9. Percentagens boas, exceto na parte de triplos. Por parte dos forwards, Julius Randle conduziu os Knicks a uma semana de 3-1. Vitórias impressionantes contra os Clippers, Spurs e Hornets, e perder contra os Lakers. E Julius Randle com médias também de 26, 10, 8. Por isso também a cimentar quase a campanha da MVP. Não vai chegar lá, mas podia chegar. Depois, também o outro forward, Anthony Davis. Anthony Davis também com uma exibição tremenda, e, como disse, também a merecer este destaque. Muito boa exibição também por parte de Anthony Davis, com médias de 30, 9, 5. Percentagens não tão boas, mas o que penso também ser normal, por causa de... Penso ser normal por causa mesmo deles não terem... Pronto, por não ser... estar a jogar boa parte da época... Não é boa parte da época, mas jogou um bocado sozinho de vez em quando. Depois, pronto, o meu center vai para Nikola Jokic, também a conduzir os Nuggets a uma semana brilhante, 3-1, 3-0, contra os Hornets, Wolves e Pistons. Nikola Jokic, 27 pontos, 13 ressaltos, 7 assistências. Não há muito mais que possa dizer de Nikola Jokic, a não ser que ele é o meu MVP. E pronto, lá está, não querendo alongar muito mais uma edição que já vai bastante longa. Falar que a época então vai acabar, que ainda estou a ver se vou lançar já
um episódio dedicado então às All-NBA Teams. Provavelmente irei lançar uma com as All-NBAs e All-Defensive antes, nem que seja a meio da semana ou algo assim, porque parece-me, não sei, parece-me se calhar a decisão mais acertada. Porque depois os playoffs vão ter muita coisa e cada vez mais, e são muitos temas a analisar, e prefiro dar tempo aos playoffs e agora, nesta altura de prémios, dedicar então aos prémios. E bem, é isto, a NBA finalmente está a chegar ao fim, há mais um dia. Pronto, veremos o que é que vai acontecer neste dia. Duvido que haja muitas diferenças, muitos saltos na... Não sei, acho que não vai haver tanta diferença. A maior diferença se calhar vai ser no oitavo e nono do Oeste. Mas veremos. Eu fiz as minhas previsões para qualquer cenário. E que venha aí o Play-in Tournament e é isso. É o que interessa. Pronto, eu sou... Então, meu nome é Tomás e... Vão ver então se lanço mais uma edição ou não. De qualquer forma, aproveitei este último domingo da época regular e depois o Play-in Tournament. Até a próxima edição. Tchau! I saw her so long